Ora viva, caros estimados estudantes, chamo-me Luís Chiboma. Vamos dar continuidade na resolução do exame de Física do ano 2024, primeira chamada, 12ª classe. Para número 21, temos um material radioativo possui uma atividade inicial de 2,16 Becker, 2,16 vezes 10 elevado a 5 Becker. Então vamos ter 21 dados. Temos uma atividade inicial que é 2,16 vezes 10 elevado a 5 a 13 Becker e um período de semi-desintegração de 2,48 vezes 10 elevado a 5 anos. Período de semi-desintegração vai ser igual a 2,48 vezes 10 elevado a 5 anos. Vezes 10 elevado a 5 anos. Qual será em Becker a sua atividade após 4,96 vezes 10 elevado a 5 anos? Então, o tempo por se desintegrar vai ser igual a 4,96 vezes 10 elevado a 5 anos. Quer saber em Becker a sua atividade? Primeiro nós temos que achar o valor de N. Então, na fórmula nós vamos ter o quê? Na fórmula nós vamos ter N vai ser igual ao tempo por se desintegrar sobre o período de meia-vida ou período de semi-desintegração. Atividade, isso vai ser igual a atividade inicial sobre 2 elevado a N. Então, para calcular na resolução, vamos ter N vai ser igual ao tempo por se desintegrar sobre período de semi-desintegração. Isso vai ser igual ao tempo por se desintegrar. Vai ser 4,96 vezes 10 elevado a 5 anos. Sobre período de semi-desintegração é igual a 2,48 vezes 10 elevado a 5 anos. Então, se vamos simplificar 10 elevado a 5 anos, 10 elevado a 5 anos, vamos simplificar. Então, vai ser N vai ser igual a 4,96 dividido por 2,48 vai ser igual a 2. Depois de calcular o nosso N, vamos aplicar a fórmula, vamos dizer que o quê? Atividade, isso vai ser igual a atividade inicial sobre 2 elevado a N. Atividade inicial vai ser 2,16 vezes 10 elevado a 13 Becker sobre 2 elevado a N, N é 2. Então vai ser atividade vai ser igual a 2,16 vezes 10 elevado a 13 Becker. 2 ao quadrado vai ser igual a 4. Então, atividade, isso vai ser igual a 2,16 dividido por 4 vai dar 0,54 vezes 10 elevado a 13 Becker. Então, como não? 0,54 vezes 10 elevado a 13 Becker. Então, vamos ter atividade, isso vai, vamos deslocar uma vírgula para a direita, vai ser 5,4 vezes 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a 13 Becker. Então, vamos ter atividade, isso vai ser igual a 5,4, mantemos a base 10, adicionamos os expoentes, menos 1 mais 13 dá 12 Becker. Então, a alternativa correta, a opção correta é a opção C. É a opção C. Agora, vamos para número 22. Vamos para número 22. Vamos ter uma fonte de iodo 121 possui um período de semi-desintegração de 7,98 dias. Então, para 22, vamos ter um período de semi-desintegração de 7,98 dias. Qual em dias a vida média do iodo se considera ln de 2? ln de 2 vai ser igual a 0,7 em dias a vida média, que é representada pela letra lambda.
Então, na resolução, nós vamos ter o quê? Na resolução, vamos ter a vida média vai ser igual ao período de semidesintegração sobre ln de 2. Então, o período de semidesintegração é 7,98 dias. 7,98 dias, a vida média que vai corresponder a 0,7. 7,98 dividido por 0,7, então vai ser período de vida média vai ser igual a 11,4 dias. Então, a opção correta é a opção D. Então, temos 22, opção D. Para número 23. Para número 23, vamos prosseguir. Para número 23, vamos ter o quê? O gráfico mostra o processo de desintegração de um isótopo, qual será em gramas a sua massa após 4 períodos de semidesintegração. Então, vamos ter este gráfico, vou fazer o esboço do gráfico. Então, vamos ter esta massa, aqui vai estar em grama, então aqui vai ter 40, depois de 40 tem 20, 40, 20, depois de 20 temos 10, e aqui vai de 4 em 4, temos 8, 12, 16, aqui vamos ter 20. Então aqui vai corresponder ao tempo por se desintegrar que está em hora. Então, vamos ter estas situações, fazer um esboço de gráfico. Então vamos ter o quê? Isto aqui vai corresponder a 8, 12. Então, fazendo os cálculos, qual será em gramas a sua massa após 4 períodos de semidesintegração? O período de semidesintegração é igual a 4. Após 4 períodos, nós vamos ver que esse é o primeiro período, segundo período por se desintegrar, terceiro período, quarto período por se desintegrar, é igual a 16. Então, nós podemos dizer que o que nos dados, nós vamos ter o tempo por se desintegrar é igual a 16 horas. Então, o período de semidesintegração, isso vai ser igual a 4 horas. Então, a massa inicial vai ser igual a 40 gramas. A massa inicial vai ser igual a 40 gramas e nós temos que calcular o valor de N e temos que calcular a sua massa final. Então, na fórmula, eu já vou apagar o gráfico, era tudo. Então, apagando este gráfico, na fórmula nós vamos ter o quê? Na fórmula nós vamos ter que N vai ser igual ao tempo por se desintegrar sobre o período de semidesintegração ou período de meia-vida. Então, massa vai ser igual a massa inicial sobre 2 elevado a N. Então, na resolução, vamos ter o quê? Resolução, vamos ter N, isso vai ser igual ao período período por se desintegrar, corresponde a 16 horas, sobre 4 horas. Então, com hora vamos simplificar, o N vai ser igual a 16 dividido por 4, vai ser igual a 4. Então, a massa vai ser igual a massa inicial sobre 2 elevado a N. Então, isso vai ser igual, massa inicial é 40, vai ser 40 gramas. 2 elevado ao N, o meu N é, depois de calcularmos o N é 4. Então, vai ser massa, isso vai ser igual a 40 gramas, dividido, 2 elevado a 4 é 16. Então, aqui, nós sabemos que o quê? A massa, isso vai ser igual a 40. 40 é 5 vezes 8. E 16 é 2 vezes 8. Então, este 8 com esse 8 vamos simplificar, fica 5 dividido por 2. A massa vai ser igual a 2,5 gramas. Então, 2,5 gramas, opção correta, opção A. Opção A, número 23, opção A. Número 23, opção A. Para número 24. Para número 24. Para número 24, nós temos o quê? Em 5 minutos,
Em 5 minutos, esse é o tempo. Número 24, dados. O tempo, variação de tempo vai ser igual a 5 minutos. Então, vamos passar isto aqui para segundo. 1 minuto está para 60 segundos. Então, vai ser 5 vezes 60 segundos. 5 vezes 60 segundos vai ser igual a 300 segundos. Em 5 minutos, um carro-tanque descarrega 6.000 litros de gasolina. Este é o volume. Vai ser igual a 6.000 litros de gasolina através de uma mangueira. Qual é em litros por segundo a vazão média desse escoamento? Então, nós queremos saber a vazão média desse escoamento. E vai estar em litro por segundo. Então, na fórmula, nós vamos ter o quê? Na fórmula, nós vamos ter vazão média vai ser igual ao volume sobre o tempo. Sobre o tempo, na resolução, vamos ter vazão média, isso vai ser igual ao volume sobre o tempo. Então, vazão, isso vai ser igual ao volume, e vai corresponder a 6.000 litros. Vai ser, em notação científica, 6 vezes 10 elevado a 3 litros sobre o tempo. Em notação científica, 300 segundos é 3 vezes 10 elevado a 2. 6 dividido por 2 é igual a 6 dividido por 3 é igual a 2. Mantemos a base 10 elevado a 3. Esse 10 elevado a 2 está no denominador. Quando passa para o numerador, o expoente passa a ser negativo. 10 elevado a menos 2. Então, vazão média, isso vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 3. Mantemos a base 10, adicionamos o expoente. 2 vezes 10, vamos ter 20. 20 o quê? Litros por segundo. Esta é a unidade de vazão. Vai ser litros por segundo, 20 litros por segundo. Opção A, 20, opção A. Para 21, vou apagar. Para 21, um tubo horizontal conforme mostra a figura. Um tubo horizontal conforme mostra a figura. Esta figura aqui deixa escoar a figura do ponto 1 ao ponto 2. A velocidade do escoamento em 1 é de 15 metros por segundo. Então vamos ter o quê? Dados. A velocidade de escoamento 1 é igual a 15 metros por segundo. Então, a 15 metros por segundo. E as áreas das secções do tubo em 1 e 2 são 20 metros quadrados. Temos área em 1, vai ser igual a 20 metros quadrados. A área em 2 vai ser igual a 10 metros ao quadrado. Qual deve ser em metros por segundo a velocidade do escoamento no ponto 2? Então, nós queremos saber em metros por segundo a velocidade do escoamento no ponto 2. Então, vazão é igual a área vezes velocidade. Vazão em 1, no ponto 1, vai ser igual a área em 1 vezes velocidade em 1. Então, vazão no ponto 2, isso vai ser igual a área em 2 vezes velocidade em 2. Chega a um certo ponto em que as vazões vão ser iguais. Então, nós podemos dizer que a vazão em 1, isso vai ser igual a vazão em 2. Área em 1 vezes velocidade em 1, isso vai ser igual a área em 2 vezes velocidade em 2. Nós queremos a velocidade no ponto 2. Velocidade no ponto 2, isso vai ser igual para a fração. Área em 1 vezes velocidade em 1 sobre área em 2. Então, isso vai ser área em 1, que vai corresponder a 20 metros quadrados, vezes velocidade em 1, que é 15 metros por segundo, sobre área em 2, que é 10. Então, esse 0 com esse 0 vão simplificar. Então, ficamos com velocidade em 2, isso vai ser igual 2 vezes 15 dá 30. Vamos ter a unidade da velocidade em metros por segundo. Então, para número 25 já está resolvido. Para número 25 já está resolvido. 25 é a opção B. 25 é a opção B. A opção correta é B, 30 metros por segundo. Para número 26. Para número 26 temos qual é em metros por segundo a velocidade da água através de um furo na lateral, que é esta parte, na lateral,
de um tanque se o desnível entre o fundo e a superfície é de 3,2 metros. O desnível entre o furo e a superfície, que é a altura nesse caso, dados, esse é número 26. A altura, isso vai ser igual a 3,2 metros. Conforme mostra a figura, a aceleração de gravidade, isso vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 10 metros por segundo ao quadrado. Nós queremos saber a sua velocidade. Então, para este caso, nós podemos aplicar a fórmula de Torricelli. Na fórmula de Torricelli. Na forma de Torricelli, nós dizemos que velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é espaço, variação de espaço. Só que nesse caso, o deslocamento é substituído pela profundidade. Como nós estamos a falar de fluido, de líquidos, estamos a falar de líquidos, nesse caso o deslocamento é substituído pela altura h, que é a profundidade. Então, a aceleração é igual à aceleração de gravidade. Então, se formos a substituir, teremos velocidade ao quadrado, isso vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração de gravidade, vezes a profundidade, a altura, nesse caso, a altura. Então, nesse caso, nós não temos a velocidade inicial, então isso vai ser igual a zero. Então, ficamos com velocidade ao quadrado, isso vai ser igual a 2 vezes a aceleração de gravidade, vezes a altura. Este é um quadrado, quando passa para outro membro, passa a ser uma raiz. Então, ficamos com velocidade, vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração de gravidade, vezes a altura. Então, ficamos com velocidade, isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes a aceleração de gravidade, que é 10 vezes a altura, que é 3,2. Então, isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 10. Então, a notação científica é 3,2 é 32 vezes 10 elevado a menos 1. Então, esse 10 elevado a menos 1 com 10 é igual a 1. Então, podemos dizer que o que? Ficamos com esta velocidade, isso vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 32. Então, 2 vezes 32 dá 64. Ficamos com raiz de 64. Raiz de 64, velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. Essa é a unidade da velocidade no Sistema Internacional de Unidades. Então, a opção correta, número 26, é B, 8 metros por segundo. 26 é a linha B, 8 metros por segundo. Para número 27, a figura representa um tubo atravessado por um líquido ideal em que regiões do tubo a pressão e a velocidade são mínimas respectivamente. Então, nós podemos ver que a figura está presente aqui. Nesse caso, a pressão e a velocidade são mínimas em um ponto 1 e 3, onde a pressão e a velocidade é mínima em um ponto 1 e 3. Então, 27, opção A. Para 28, temos quais dessas grandezas identificam-se como parâmetros do estado do gás ideal. Qual destas grandezas identifica-se como parâmetros do estado do gás ideal? A linha A temos energia, força e temperatura. Energia e força não fazem parte de um gás ideal. A linha B, temperatura, velocidade e volume. Volume não faz parte de um gás ideal. A linha C, trabalho, velocidade e volume. Trabalho e velocidade não fazem parte de um gás ideal. A linha D, volume, temperatura e pressão. Então é a linha B. A resposta correta é a linha D. Temos 28, opção D. Para 29. Para 29 temos o quê? Qual destas afirmações melhor caracteriza um gás ideal? Um gás ideal é a colisão entre as partículas, tanto pode ser elástica como inelástica. Então a opção A é a opção correta. A colisão entre as partículas é completamente elástica? Não. É um fluido que apresenta somente a propriedade de expansibilidade? Não. É um fluido que sofre ação de gravidade e não é compressível? Não. Então a opção correta é a opção A, 29, opção A. Para 30, temos uma massa constante de um gás perfeito. Passa pelo ciclo 1, 2, 3, 4, como ilustra a figura. A partir do gráfico pressão e volume, então nós temos este gráfico aqui,
pressão e volume, pode-se afirmar que a linha A temos as transformações 1 e 2 são realizadas em que haja trabalho. Não é verídico, não é verdadeiro. Da linha B temos o trabalho total realizado no ciclo, é representado pela letra A. Sim, é o trabalho total da figura. É o trabalho total. Então nós podemos calcular pela letra A nesse trabalho. Então a linha C não corresponde, uma opção também verdadeira, nem D. Então vamos para número 31. Para número 31, nós temos, para número 31 temos o gráfico representa as transformações sofridas por um gás. Qual em Kelvin a temperatura do gás em X, sabendo que em Y é de 400 Kelvin. Então nós podemos dizer que o quê? Para a transformação, o gráfico é este aqui. Vou fazer um esboço. Temos este aqui, é o gráfico. Temos pressão que está em pascais. Fazer um esboço. Aqui vamos ter o que? Este volume, que é 10 elevado a 5 metros cúbicos. Aqui vai corresponder 2, 4, 8. Temos 2, aqui 4, aqui vamos ter 8. Aqui 4, aqui vamos ter 2. Então, tracejado, aqui, tracejado, vamos ter X, aqui vamos ter Y, aqui Z. Então aqui nós queremos o quê? O gráfico representa a transformação sofrida por um gás. Qual é em Kelvin a temperatura do gás em X, sabendo que em Y é de 400 Kelvin. Então, dados. Quer em Kelvin a temperatura em X, sabendo que a temperatura em Y vai ser igual a 400 Kelvin. A 400 Kelvin. A 400 Kelvin para o quê? Então, para essa temperatura nós temos o que? O volume vai corresponder, volume em X. Volume em X vai ser igual a 2. 2 o quê? 2 vezes 10 elevado a 3. Esse 3, não 5. 2 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. 2 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. O volume em Y, isso vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Nós queremos calcular a temperatura em X. Então, para nós acharmos a temperatura em X, nós podemos dizer que o quê? Pressão vezes volume vai ser igual a N vezes R vezes T, que é a temperatura. Então, nesse caso, nós podemos dizer que o quê? A pressão, nesse caso, teremos a pressão. Se nós queremos o volume, então o volume vai ser o quê? Volume em X. Aqui temperatura também em X. A pressão, aqui pressão vezes o volume vai ser em Y, vai ser igual a N vezes R vezes temperatura também em Y. Então, nesse caso, nós podemos igualar, podemos dizer que o quê? Podemos dizer que pressão vai ser igual a este N vezes R vezes temperatura em X, pressão em X nesse caso vai ser N vezes R vezes temperatura em X sobre N vezes R, sobre volume em X, Então, nesse caso, podemos considerar também pressão em Y vai ser igual a N vezes R vezes temperatura em Y sobre volume em Y. Logo, automaticamente, podemos igualar as pressões. Podemos dizer que pressão em X, isso vai ser igual a pressão em Y. Então, vai ser N vezes R vezes a temperatura em X sobre o volume em X. Isso vai ser igual a N vezes R vezes a temperatura em Y sobre volume em Y. Então, vou apagar aqui
E automaticamente nós podemos dizer que este NR vão simplificar, esse NR vão simplificar. Então ficamos com temperatura em X sobre volume em X. Vai ser igual a temperatura em Y sobre volume em Y. Então, calculando, vou apagar isso aqui, esse quadro aqui, essa parte. A temperatura em X sobre volume em X vai ser igual a temperatura em Y sobre volume em Y. Então, calculando, nós queremos a temperatura em X. Esse volume em Y, então podemos fazer produto dos meios igual a produto dos extremos. Fica a temperatura em X vezes volume em Y vai ser igual a temperatura em Y vezes volume em X. Então, vamos achar a partir daqui, calculando a temperatura em X. Temperatura em X, isso vai ser igual para a fração temperatura em Y vezes volume em X sobre volume em Y. Então, temperatura em X, isso vai ser igual para a fração temperatura em Y vai ser 400 Kelvin. 400 Kelvin, notação científica, 4 vezes 10 elevado a 2 Kelvin vezes volume em X. Volume em X é 2 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. 2 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Sobre volume em Y é 4. 4 vezes 10 elevado a 3 metros cúbicos. Então, metros cúbicos com metros cúbicos vão simplificar. Então, esse 4 com 4 vão simplificar. Então, podemos, esse 10 elevado a 3 com 10 elevado a 3 vão simplificar. Então, ficamos com ficamos com temperatura em X. Isso vai ser igual a, ficamos com 2 vezes 10 elevado a 2. Então, vai corresponder a 200 Kelvin. Então, a opção correta, 200 Kelvin, opção A, 31. Opção A. 31, opção A. Para 31, opção A. Para 32. Para 32, nós temos o quê? 3 mol de um gás ideal. Então, esse é o número de gás ideal. Então, 3 mol de um gás ideal. 3 mol de um gás ideal, a temperatura de 300 Kelvin. Uma temperatura vai ser igual a 300 Kelvin. Depois, estão confinados em um recipiente de 0,125 metros cúbicos, que é o volume. Vai ser igual a 0,125 metros cúbicos. 0,125 metros cúbicos de volume. Qual é o Newton por metro quadrado? A pressão exercida sobre as paredes do recipiente. Quer saber a pressão exercida sobre as paredes do recipiente, sabendo que R vai ser igual a uma constante 8,31 Joule por quilomol. Então, calculando, vamos calcular para resolução. Na resolução, vamos ter o quê? Pressão vezes volume vai ser igual a N vezes R vezes T, que é a temperatura. Então, nós queremos a pressão. Pressão, isso vai ser igual para a fração, vamos ter N vezes R vezes T sobre o volume. Então, pressão vai ser igual para a fração N, que é o número de gases, número de mole, vai ser igual a 3. R, que é um valor constante, vai ser 8,3 Joule por quilomol. Veja, a sua temperatura, é 300 Kelvin por 300 sobre o seu volume. O volume vai corresponder a 0,125. Então, vamos fazer com a máquina, temos pressão, vai ser igual. Então, resolvendo, vamos ter o quê? Com máquina, 3 vezes 8,3 vezes 300. Dá 7.470. 7.470 dividido por 0,125. Dividir por 0,125, vamos dividir este valor por 0,125. Temos 59,760.
Então, 59.760. 59.760. Não vírgula. Então, vamos ter o quê? 59.760. Então, temos uma pressão de 59.760. A unidade da pressão é pascais, ou Newton por metros quadrados. Newton por metros quadrados. Então, a opção correta é a opção B. 32, opção B. 32, opção B. Para 33. Para 33. Para 33, nós temos um gás ideal sofre uma transformação isovolumétrica, recebendo 120 calorias de calor. 120 calorias de calor, então vamos ter dados. Este é o número 33. 33, quantidade de calor, isso vai ser igual a 120 calorias de calor. Então, qual é calorias a variação de energia interna do gás nessa transformação? Queremos saber a variação de energia interna do gás nessa transformação. A variação de energia interna do gás nessa transformação. E nós sabemos que o quê? A quantidade de calor vai ser igual à variação de energia interna do gás mais o trabalho, que é a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nos diz que a quantidade de calor é um somatório da variação da energia interna do gás mais o trabalho. Nesse caso, nós não temos o trabalho é zero. Então, nós podemos dizer que a variação da energia interna vai ser igual à quantidade de calor, que é a variação de energia interna, a quantidade de calor vai ser 120 calorias. Então, a opção correta, opção C, 33. Opção C. Para 34. Para 34, vou apagar aqui. Para 34, nós temos um gás que ocupa um volume de 0,002 metros cúbicos. Dados. Um gás ocupa um volume de 0,002 metros cúbicos. Este é o número 34. Ao ser aquecido, o seu volume aumenta para 0,003 metros cúbicos. Então, é outro volume. Esse vamos dizer volume 1. Volume 2, quando for aquecido, aumenta esse volume de 0,002 metros cúbicos. Então, sem alterar a sua pressão. Sem alterar a sua pressão, isso quer dizer que a pressão é constante. Não vamos alterar. A pressão vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 5 pascais. 5 pascais. E qual é, em joule, o trabalho realizado nessa transformação? Nós queremos saber o trabalho realizado nessa transformação. Nós podemos dizer que o quê? Que na resolução nós vamos ter o quê? O trabalho vai ser igual à pressão vezes a variação do volume. O trabalho vai ser igual à pressão, que é vezes a variação do volume. Então, vai ser trabalho, isso vai ser igual a esta pressão. Variação do volume vai ser volume em 2 menos volume em 1. Então, trabalho, isso vai ser igual a pressão, que vai corresponder a 2 vezes 10 elevado a 5 pascais, que é Newton por metro quadrado, vezes o volume em 2. Volume em 2 vai ser, em notação 0,003, não 0,02. 0,003, então vai ser em notação científica 3 vezes 10 elevado a menos 3 casos para a esquerda, menos volume em 1 é 2 vezes 10 elevado a menos 3. Então vai estar em metros cúbicos, então trabalho, isso vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 5, vezes, o que é comum aqui? O comum é 10 elevado a menos 3, aqui também temos 10 elevado a menos 3. Podemos colocar em evidência, então ficamos com 3 menos 2 vezes 10 elevado a menos 3. 3 menos 2 dá 1. 3 menos 2 dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Então, multiplicando 2, mantemos a base 10 elevado a 5 vezes 10 elevado
a menos 3. Então, o trabalho, isso vai ser igual a 2 vezes 10. Mantemos a base 10, adicionamos expoente. 5 menos 3 dá 2. Então, corresponde 2 vezes 10 elevado a 2. Então, vai corresponder a 200 joules. Então, a opção correta que é 200 joules. Opção B, 34. Opção B, 34. A opção B, que é 200 joules. Para número 35. Para número 35. Para número 35, vamos ler o exercício. Um gás ideal sofre a transformação X, Y e Z conforme mostra a figura. Só vou mostrar a figura para não desenhar, para não levarmos muito tempo. X, Y e Z. Conforme mostra o diagrama, qual é em joule o trabalho realizado pelo gás nessa transformação? Então, conforme mostra o diagrama, qual é em joule o trabalho realizado pelo gás nessa transformação? Nós podemos ver, nesse caso, a pressão, o volume, temos volume em 2, vai corresponder a 3 metros cúbicos. Volume em 2 dados. Volume em 2 vai ser igual a 3 metros cúbicos. E volume em 1, isso vai ser igual a 2 metros cúbicos. Então a pressão nesse caso, a pressão teremos o que? Qual é em joule o valor o trabalho realizado pelo gás nessa transformação? A pressão vai ser um valor constante, vai corresponder a 5 vezes 10 elevado a 5 newtons por metro quadrado. 5 vezes 10 elevado a 5 newtons por metros quadrados. Nós queremos o trabalho. Então, aplicando a mesma fórmula, temos trabalho, isso vai ser igual ao quê? Teremos o quê? Esta pressão no ponto 2, a pressão no ponto 1, isso vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a 5 newton. 1 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Então, para nós calcularmos o trabalho, para calcular o trabalho, nós podemos dizer que trabalho é 1, isso vai ser igual a pressão é 1 vezes o volume é 1. Então, nós podemos dizer que trabalho é 1, isso vai ser igual a pressão é 1 no ponto 1. Pressão no ponto 1 vai ser 1 vezes 10 elevado 1 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. E pressão é 1 vezes volume é 1, vai corresponder a 2 metros cúbicos. Então, trabalho é 1, isso vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a 5. Vai corresponder a joule. Então, ao trabalho no ponto 2. No ponto 2, nós vamos aplicar ao ponto 2. Ao ponto 2, vamos ter 5 vezes 10 elevado. Trabalho no ponto 2 vai ser a pressão em 2 vezes o volume também em 2. Então, trabalho em 2, isso vai ser igual a pressão no ponto 2 vai corresponder a 5 vezes 10 elevado a 5. Pascais, 5 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado vezes volume no ponto 2 vai ser igual a 3. Então, fazendo a multiplicação, 5 vezes 3 vai ser igual a 15. Vamos ter 15 vezes 10 elevado a 5. Então, se nós formos a fazer a diferença, teremos o quê? Esse trabalho, a diferença, vamos ter um trabalho, isso vai ser igual à diferença de, teremos 15 vezes 10 elevado a 15 menos 2 vezes 10 elevado a 15. E a alternativa correta, a mais provável, é a opção C.
é a opção C. Então, resolvendo isto aqui, é a opção C. Então, resolvendo a opção C, temos 35, opção C. Para 36, nós temos qual destas grandezas caracteriza uma oscilação mecânica? Oscilação mecânica, temos volume, não. Trabalho, não. Pressão, não. Amplitude. É amplitude. Para 36, opção D. Para 37, opção D. Para 37, temos o gráfico representa a elongação em função do tempo de um oscilador. Qual é em metros por segundo o valor da velocidade angular do oscilador? Nós queremos saber em metros por segundo o valor da velocidade angular do oscilador. Então, para a forma de velocidade, temos a elongação, temos o que? Para x, nesse caso, x vai ser igual a amplitude vezes o seno da frequência angular vezes o tempo mais a fase, que é a fase inicial. Para encontrar a velocidade, nós temos que derivar. Então, a velocidade vai ser igual a derivada, a diferencial de x sobre diferencial de tempo. Então, derivar isso aqui, mas derivar vamos ter a amplitude vezes derivada de seno é cosseno. Cosseno da velocidade angular vezes o tempo mais a fase inicial vezes a derivada do seu próprio argumento. A derivada do argumento vai ser frequência angular vezes o tempo mais a fase inicial derivada. Então, nós podemos dizer que o que? A velocidade, isso vai ser igual a amplitude vezes a derivada do tempo é 1. Nesse caso, então, ficamos com velocidade angular, amplitude vezes velocidade angular vezes o cosseno da velocidade angular vezes o tempo mais a fase inicial. Nesse caso, nós queremos o quê? Qual é radianos por segundo o valor da velocidade angular do oscilador? Nós queremos saber o valor da velocidade angular do oscilador. Então, podemos dizer que o quê? Velocidade vai ser igual a velocidade máxima vezes o cosseno da velocidade angular vezes o tempo mais a fase inicial. Nesse caso, o valor da velocidade nós podemos dizer que o quê? Podemos dizer que o quê? A velocidade angular, qual é radiante o valor da velocidade angular? Nós podemos dizer que aqui faz uma volta completa, corresponde a 1,5. 1,5, aqui vamos corresponder a 3. Faz 3. Então, corresponde a 3. Então, fazendo a divisão, o π sobre 3, o π corresponde a 180. Esse 180 dividido o π na trigonometria corresponde a 180 graus, enquanto que o π na geometria espacial corresponde a 3,14. Então, π terço é o valor da velocidade angular, porque aqui se nós formos a substituir o valor de y, que é a amplitude é igual a 1 vezes a velocidade angular vezes o π. Então vamos ter o que? Esse π terço. Então opção, temos 37, opção B. Fazendo todos os cálculos, então vamos encontrar a opção B. Aqui, número 38. 38, temos um móvel executa um movimento harmônico sempre segundo a equação. Velocidade em função do tempo. Velocidade em função do tempo vai ser igual a π terço vezes cosseno de π sexto vezes o tempo gasto. Então nós queremos saber em unidade no sistema internacional qual é em metros por segundo o valor da velocidade no instante t é igual a 3 segundos. Qual é o valor da velocidade no instante t é igual a 3 segundos? Isso quer dizer o quê? No lugar de tempo vamos colocar 3 segundos. Então v de 3, isso vai ser igual a π terço vezes cosseno de π sexto vezes o 3. Então calculando, então vamos ter v de 3
isso vai ser igual a π terço vezes o cosseno. Vamos ter π, aqui simplificando 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. π meio, cosseno de 90 graus. Então, vamos ter o quê? V de 3 vai ser igual ao π terço vezes cosseno de 90 graus é 0. 0 vezes π terço é igual a 0. 0 metros por segundo. Então, a opção correta é a opção B. Então, 38. Opção B. Para 39. Para 39, nós temos o gráfico que representa a aceleração em função do tempo de um oscilador. Qual é em metros por segundo ao quadrado? Qual é em metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração máxima? Devemos saber o que? Aceleração máxima. Então, em metros por segundo ao quadrado o módulo da aceleração máxima. Então, se nós vimos aqui a velocidade, vai ser igual a velocidade máxima vezes o cosseno da frequência angular vezes o tempo mais a fase inicial. Então, se nós queremos encontrar a aceleração máxima, a aceleração vai ser igual a diferencial da velocidade em relação ao tempo. Então, aceleração, então vamos derivar. Então, vai ser o quê? Velocidade máxima, que vai ser um valor constante, vezes cosseno da velocidade angular vezes o tempo mais a fase inicial. Então, isso aqui, derivada. Então, vamos ter o quê? Aceleração, isso vai ser igual. Aceleração, isso vai ser igual ao quê? Então, derivada disto aqui, vamos ter o quê? Esta velocidade máxima vezes a frequência angular da aceleração. Vamos ter aceleração máxima multiplicado por menos o quê? Menos seno da frequência angular vezes o tempo mais a fase inicial. Então, nesse caso, nós queremos o quê? A aceleração máxima é uma aceleração negativa. Temos uma aceleração negativa. Então, vai ser o quê? Uma aceleração de menos π ao quadrado. Então, a opção para esta figura aqui, nós temos uma aceleração de menos π ao quadrado. Então, a aceleração máxima vai corresponder a esse negativo. Então, a opção correta é a opção B. 39, opção B. Para 40, uma esfera de massa, é o último exercício. Uma esfera de massa 0,25 kg, 40 dados, massa vai ser igual a 0,25 kg, oscila a presença de uma mola de constante elástica, constante da mola elástica, vai ser 4π ao quadrado, Newton por metro. Então, que se encontra num plano horizontal sem atrito. Qual é, segundo o período das oscilações? Período das oscilações, sabendo que o π eles deram igual a 3. Então, aplicando, esse é o pêndulo elástico. Na forma de pêndulo elástico, nós temos o período igual a 2π vezes a raiz quadrada da massa sobre constante da mola elástica. Então, o período vai ser igual a π é 3 vezes a raiz quadrada da massa, que é 0,25 sobre 4π ao quadrado. Então, nós podemos dizer que o quê? Período, isso vai ser igual a resolvendo, achando o período, 2 vezes 3 dá 6, vezes raiz quadrada, esse 0,25 em notação científica vai ser 25 vezes 10 elevado a menos 2, sobre 4 vezes π ao quadrado. Então, nós sabemos que o quê? Ficamos com o período, isso vai ser igual a 6 vezes raiz quadrada de 25 sobre 4 vezes raiz quadrada de 10 elevado a menos 2 sobre o π ao quadrado. Então, vamos ter esse período, isso vai ser igual a 6 vezes raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, temos aqui, isso vai ser vezes 10 elevado a menos 1. Aqui, simplifica esse quadrado com quadrado, ficamos com π. Então, ficamos com o quê? 6 dividido por 2 dá 3. Então, o período, isso vai ser igual
a 3 vezes 5 vezes 10 elevado a menos 1 sobre o π. Então, 3 vezes 5 dá 15. Então, vai ser igual a 15. 15 vezes 10 elevado a menos 1. Menos uma casa para a esquerda sobre π. Menos uma casa para a esquerda vai ser igual a 1,5 sobre π. 1,5 sobre π. 1,5 sobre π. 1,5 sobre π. O π, nesse caso, é igual a 3. Então, 1,5 sobre 3, isso vai ser igual a 1,5, 3 sobre, que corresponde a 3 sobre 2 sobre 3. Então, podemos resolver 1,5 sobre π. 1,5 sobre π vai corresponder a 3 sobre 2, que vai corresponder a 1,5 sobre o π, que é 3 nesse caso. Vamos manter a primeira fração, 3 sobre 2, multiplicamos pelo inverso da segunda, 1 sobre 3. Então, 3 com 3 simplifica, isso vai ser igual a 1 sobre 2. 1 sobre 2 vai corresponder a 0,5 segundos. Muito obrigado pela a opção correta é a opção B, 40 opção B. Muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar para que as outras pessoas possam aderir ao meu canal. Obrigado.